Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. E a nossa videoaula é no livrinho hoje de matemática. Isso mesmo, vamos pegar aí o nosso livrinho de matemática, porque nós vamos falar hoje do conteúdo medidas de comprimento, tá? Nós vamos ver aí o que é essas medidas de comprimento, o que é utilizado aí para fazer estas medidas. Então vamos lá acompanhar o conteúdo? Vejamos aqui então. Medidas de comprimento. No início, usávamos partes do nosso corpo, como pés e mãos, cujo comprimento passaram a ser as primeiras unidades de medida. Olha só. Então, as pessoas utilizavam aí os pés e as mãos, tá bom? Para fazer aí a medição, como vocês podem observar nestas três imagens. Vejamos adiante. O comprimento está relacionado à altura, largura e à profundidade também. Observem, o comprimento está relacionado à altura, largura e profundidade, como vocês podem ver, tá? Como exemplo aí, estas duas imagens. Quando estamos observando a altura, dizemos que algo é alto, grande ou pequeno, tá bom? Em relação aí à altura. Quando estamos observando a largura, dizemos que algo é, olha só, amplo, largo ou estreito em relação a outra coisa. Como fazemos aí a comparação, tá bom? Como nós podemos ver aí nesta imagem. Nós temos aí um caminho que é largo e o outro caminho que é estreito, ok? Como exemplo aí. A unidade padrão de medida de comprimento é o metro. Olha só, então a unidade padrão de medida de comprimento é o metro. Então, quando falamos aí, quando temos aí 1 metro, quer dizer aí que é igual a 100 centímetros, tá? Então, quando se fala em metro, também se fala em centímetro. Quando fala aí unidade padrão de medida de comprimento, é o metro, ok? Vejamos aqui então. Só para entendermos um pouquinho sobre o metro, em relação também que existe aí os centímetros, tá? Quando fazemos a medição, vamos observar aqui nestes dois exemplos. Nós temos aí um lápis, uma borracha e um clipe, tá? E nós temos a régua. Do outro lado temos o quê? Uma criança e uma régua também do outro lado. Agora, observem. A régua, ela vai medir aí os centímetros, tá bom? No caso, o lápis está medindo aí 13 centímetros. Já a borracha, 4 centímetros. E o clipe, 2 centímetros, tá bom? Então, para fazermos aí uma observação. Quando falamos aí do metro, vem também aí junto os centímetros, ok? E do lado aqui nós temos uma criança, tá? Que está aí medindo 90 centímetros. E aqui em cima nós temos o quê? 1 centímetro a 99 centímetros. Quando nós estamos falando aí, tá? Em relação aos centímetros, ok? E observe aqui. Temos mais uma aqui. A partir do número 100, temos 1 metro, ou seja, este número 100 representa aí 100 centímetros. Quando falamos 100 centímetros, nós temos aí 1 metro, ok? 100 centímetros, nós vamos ter aí 1 metro. Como vocês podem ver, estas crianças aqui fazendo suas medições. Vejamos então, 1 metro contém aí 100 centímetros. Para chegar a 1 metro, precisamos de 100 centímetros, ok? E aqui nós temos mais exemplos para entender um pouquinho melhor. Olha só, nossos metros ele está medindo. Olha só, aqui temos 150 centímetros. Quer dizer o quê? Que este dinossauro está medindo aí 1 metro e 50 centímetros, tá bom? Ou seja, 1,5 metro. E aqui nós temos o outro, que está medindo aí 100 centímetros. Quer dizer o quê? Que está medindo 1 metro, ok? E aqui nós temos 175 centímetros. Quer dizer o quê?
que está medindo 1,75 m, ok? 1,75 m. Nós temos a outra aqui que está medindo o quê? 160 centímetros. Isso quer dizer o quê? Que está medindo 1,60 m, tá bom? A criança está medindo aí 130, tá? Centímetros, quer dizer que está medindo 1,30 m, tá bom? Ok? Então, aqui nós estamos falando a questão, tá? Da medição, ok? Então, essa medição aqui é o que nós vamos trabalhar durante este mês, é o que vamos ver durante este mês, tá bom? Quando falamos metro, ok? Que é a unidade padrão aí, tá? Para fazermos a medição. Vejamos aqui. Também usamos o centímetro e o milímetro para medidas menores. Onde podemos encontrar? Observem essas réguas aqui. Nós temos a primeira régua e nós temos a segunda régua. Na primeira régua, nós temos o quê? 1 centímetro. 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, ok? Vamos aprender. Com calma, a gente vai aprender, tá bom? Então, 1 metro, 1 centímetro, contém aí 10 milímetros, tá bom? E aqui nós temos também na segunda régua. O que é uma medida? Olha uma pergunta aí. O que é uma medida? Medir é comparar a grandeza com referência a um padrão de medida. A pergunta, o que é uma medida? Medir é comparar a grandeza com referência, um padrão de medida. Aqui nós temos o quê? Quando se efetua uma medida, tem-se a impressão que o valor é inquestionável. A confiança depende do instrumento de medida. Quanto mais preciso o instrumento, menor a faixa de incerteza. Primeiras unidades de medida. Nós temos o quê? O palmo, a polegada, o pé, o passo, a braça e a jarba, tá? Que é essa forma de medição que as pessoas utilizam para fazer a medição. Fita métrica é um aparato, tá? Muito utilizado aí pelas costureiras para tirar as medidas, tá? Então, nós temos aí a fita métrica, que as costureiras utilizam aí, costumam utilizar. Nós temos também a trena, que é muito utilizada aí para medir distância em geral, por possibilitar a medida de distâncias maiores, profissionais como marceneiros, pedreiros, carpinteiros a utilizam constantemente, tá bom? Então, nós temos aí a trena. Metro escala, usado pelos carpinteiros para medir a madeira. Então, nós vimos aí fita métrica, a trena e o metro escala. Terminou por aqui. Revise direito aí, tá bom? Revise aí direitinho as medidas de comprimento que costumam utilizar para fazer suas medições, tá bom? Dê uma boa revisada aí no conteúdo. Faça a atividade direitinho aí, que a atividade é no livro, tá bom? Responda direitinho aí. Observe aí os números, os centímetros, os milímetros na sua régua, tá? Quem tem régua aí em casa, a régua escolar, observe aí os centímetros e os milímetros, tá? Na sua régua, ok? Nos vemos então na nossa próxima aula. Tchau!